E aí pessoal, estamos aqui de novo e nesse vídeo nós vamos falar sobre os dragões mais poderosos de A Casa do Dragão. Então, como você já sabe, já me conhece que eu não gosto de perder tempo, vamos para o que interessa. Durante a Dança dos Dragões, como você já sabe, teve um conflito, uma guerra civil entre a família Targaryen que dividiu eles. E com isso, os dragões principalmente foram usados como armas para saber qual lado seria o vencedor, qual lado da família seria a vencedora dessa guerra. E com isso, os dragões principalmente foram usados como uma arma para poder vencer, porque como vai vencer sem os dragões? Os dragões eram uma peça fundamental deles. E com isso, nós vamos hoje fazer aquela pergunta: qual é o dragão mais poderoso da família Targaryen? Por isso, hoje vamos fazer a lista dos 10 dragões mais poderosos. E começando nessa lista, em 10º lugar, vai ficar com o Syrax, o dragão da nossa querida Rhaenyra Targaryen. Talvez vocês perguntem: nossa, Vinícius, o Syrax em 10º lugar? Sim, pessoal, o Syrax é um dragão grande, é poderoso, mas se formos comparar ele com Vhagar, Caraxes, Vermithor, ele não tem tanta experiência em combate. Apesar do seu tamanho, de ser poderoso, ele ficou grande parte da sua vida em Porto Real. Então, se formos colocar ele com os outros dragões, Asa Prata, alguns outros, não tem comparação, porque ele não participou de combate, não participou de guerras, então ele vai ficar em 10º nessa lista. E em 9º lugar dessa lista vai ficar com o Seasmoke, o dragão conhecido como Fuma Cinzento, que era associado a Laenor Velaryon. Sim, o Smoke era um dragão poderoso, é grande, rápido e ainda por cima é um dos dragões mais bonitos de A Casa do Dragão. Mas ele vai ficar em 9º nessa lista, apesar de ele ser uma grande ameaça. Os dragões vai ficar em 9º nessa lista, porque essa lista do que eu vou citar aqui não tem como ele avançar mais do que isso. Ele vai ficar em 9º nessa lista. Em 8º lugar, Sunfyre. E aqui é sempre tem. Esse sim é um dos dragões mais incríveis usualmente. Sunfyre, o dourado, que é montado por Aegon. Esse dragão é simplesmente um dos dragões mais bonitos de A Casa do Dragão, com as suas escamas e asas douradas. Além dele ser jovem e pequeno, ele teve um confronto direto com Maelys, como vimos na série, só que teve a sua queda após a chegada de Vhagar, aonde fez ele cair dos céus pegando fogo. Mas sem dúvida vamos deixar aqui Sunfyre em 8º lugar. E em 7º lugar, Robovelha. E aqui, sem dúvida, ele sim merece a 7ª posição, porque ele é diferente dos outros dragões. Ele já era mais perigoso, ele já era mais selvagem, e fora que ele não precisava de um cavaleiro montador, ele poderia resolver uma batalha sozinho. E onde vimos, principalmente na série, um confronto entre ele contra 3 dragões. E um desses 3 dragões que estavam contra ele era simplesmente Caraxes. Não tem como. Simplesmente ele resistiu a esse confronto. É sensacional. Esse sim é um dos dragões mais perigosos e violentos e sem dúvida merece a 7ª posição dessa lista. E em 5º lugar, Draenfyre. E aqui já chegamos aqui com a lista dos 5 mais poderosos. E Draenfyre vai ficar em 5º nessa lista, porque além dele ser um dos mais antigos, e sabemos muito bem que quanto mais velho, maior é e mais poderoso, porque tem mais experiência em combate. Por isso que ele vai ficar em 5º nessa lista, porque os acontecimentos dele foi antes da Dança dos Dragões. E em 4º lugar, Maelys. E aqui já estamos em território de monstros mesmo, porque a Maelys, a Rainha Vermelha, é um dos dragões mais brutais, porque além dela misturar a sua velocidade com a sua agilidade e sua força, torna ela praticamente quase imparável. Tivemos uma luta incrível na série entre Maelys e Sunfyre, que a Maelys praticamente estava derrotando o Sunfyre ali. Sunfyre não estava fazendo muita coisa não. Só que logo tivemos a chegada de Vhagar, aí praticamente já acabou a brincadeira. Mesmo assim, Maelys ainda estava demonstrando um combate surreal com Vhagar. Só que tivemos o fim de Maelys logo após a Vhagar pegar ela desprevenida. Mas do mesmo jeito, muitos acreditam que Vhagar ali ainda perderia para Maelys por causa da sua velocidade. Mas eu acho impossível a Maelys ter ganhar ali de Vhagar. Eu acho que não ganharia, mesmo se não pegasse de surpresa ou não. Mas eu acredito que tivemos o fim de Maelys em cima de Vhagar. Mas sem dúvida, Maelys merece essa 4ª posição. A grande Rainha Vermelha. E em 3º lugar, Caraxes. E aqui é o meu dragão preferido, montado por Daemon Targaryen. Caraxes, sim, não é maior que outros dragões como Vhagar, Vermithor, mas a sua agilidade e o seu pescoço comprido, que parece mais uma serpente, dá uma grande vantagem. Além de ser muito brutal e feroz,
Garaxes vai ficar em terceiro nessa lista. E ainda por cima tivemos aquele confronto incrível que vai ter entre Veigar e Garaxes em cima do Olho de Deus, onde veremos o fim tanto de Veigar como de Garaxes. Mas para vocês verem que Garaxes, além de ele não ser tão grande quanto a Veigar, ele foi capaz de derrotar a Veigar, mas sim morreu no combate. Mas não tem como falar. Garaxes é sim o terceiro dragão mais poderoso dos dragões e é o meu favorito. E em segundo lugar, Vermithor. E aqui não tem como. Vermithor, conhecido como a Fúria de Bronze, não tem como. Esse sim vai ficar em segundo lugar, porque estamos falando de um dragão aqui totalmente diferente, porque é um dos dragões mais antigos e ainda por cima é um dos maiores e mais fortes. Porque tirando Veigar, sim, Vermithor é o segundo maior dragão, não tem como. Esse sim é um dragão enorme, poderoso, feroz, a Fúria de Bronze. Não tem como. Vermithor vai ficar aqui, porque é incrível esse dragão. Não tem nem como Caraxes, acho que dá conta muito dele. Mas eu ainda confio no meu Caraxes. Mas Vermithor não tem como. Vai ficar em segundo nessa posição, porque a primeira lista, do primeiro nome dessa lista, só merece para aquele que você já sabe. Vai deixando nos comentários se você sabe qual é o primeiro. E em primeiríssimo lugar é exatamente essa que você tá pensando. Veigar, a Senhora dos Céus, a maior e a mais antiga dragão viva durante a Dança dos Dragões, montada por Aemond Targaryen. Esse é um dragão muito poderoso, colossal, enorme. Teve o seu fim esse encontro Caraxes, né, na Dança do Olho de Deus, mas não tem comparação de tamanho, de idade, porque ela já teve muitas guerras, participou de muitas batalhas, então tem muita experiência em combate. É isso, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a lista dos 10 dragões mais poderosos da Dança dos Dragões. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que eu possa trazer mais vídeos como esse para você aí todos os dias, se você quiser. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou, deixa nos comentários aí se eu errei algum dia dessa lista, ou se você preferir colocar algum outro na frente. A decisão é sua, né? Coloque nos comentários. É isso, pessoal. Então me segue aí, ativa o sininho e é nóis. Fui.